Olá, meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estar explanando o nosso assunto, né, o nosso conteúdo referente à segunda parte do terceiro ciclo, ou também podemos falar como do quarto bimestre, antigo quarto bimestre, né? Que é uma questão só de nomenclatura. Então, o tema da aula de hoje nós vamos estar falando sobre a industrialização e a natureza versus a natureza. Nós não podemos negar que a industrialização ela é um processo importantíssimo para a vida moderna, né? Então, desde, vamos dizer assim, do período da modernidade, com a questão primeiro das fábricas, primeiro, na verdade, das manufaturas, depois as fábricas, até chegar à indústria, né? Em indústria que nós temos o tipo de hoje, que é chamada indústria de ponta, que é voltada para a tecnologia, nós não podemos negar a importância. Por quê? Porque tudo que nós consumimos, que nós temos na nossa vida hoje, tudo passa por um processo industrial. Então, como conciliar a industrialização com a natureza, que é a grande questão, né? E a grande reflexão que nós vamos fazer hoje, né? Então, com o nosso assunto, que nós vamos estar explanando um pouquinho sobre o processo de industrialização, que vocês já sabem, mas nós vamos estar reforçando aqui. Nós temos que ter uma visão sempre da sustentabilidade. Saber que a sustentabilidade é algo que tem que estar presente na nossa vida, né? Então, a industrialização ela é um processo primordial na nossa vida, né? Faz parte do setor secundário da economia, a economia que move tudo. Então, é o setor secundário. E a industrialização, nós temos que saber como, né, para as futuras gerações, ter uma indústria voltada com a visão de sustentabilidade. Bom, o que é industrialização? Entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias ou bens de produção. Esses últimos podendo ser novamente transformados por meio de trabalho, de emprego, de equipamentos e de investimento do capital. Um dos principais agentes da produção e transformação do espaço geográfico na sociedade atual, sem dúvida, é a atividade industrial. Então, por isso que eu trouxe esse tema da industrialização para a gente refletir como também um dos principais agentes, né? Agente transformador do meio ambiente, agente transformador do espaço geográfico. Nós sabemos que o espaço geográfico ele se transforma de acordo com a ação dos agentes internos e externos. E os agentes externos são a chuva, o vento e a ação humana. Dentro dessa ação humana, nós podemos classificar como o processo de industrialização. Por quê? O espaço geográfico do século XIX, século XX e o século XXI, ele transformou, ele modificou totalmente o cenário de todo o espaço geográfico que se tinha. Né? Por quê? Porque é da natureza que se tira as matérias-primas, é da natureza que se tira a principal fonte para o nosso consumo. Né? Então, a industrialização ela tem uma importância grandiosa, mas nós temos que ter em mente que com o processo de industrialização foi o que avançou a questão da modificação e transformação do espaço geográfico ou da chamada paisagem, certo? Bom, para a gente entender um pouquinho, vamos falar coisas bem rápidas sobre a questão da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, a primeira, né, ela foi o ponto de partida da modificação do espaço terrestre, né? Então, com a Revolução Industrial, a partir de 1790, a natureza passa a ser profundamente modificada, sendo um momento importante na mudança das relações entre ela e a humanidade. Claro que o ser humano, desde os primórdios, da pré-história, ele sempre modificou o espaço geográfico, né? Quando ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ele modifica o espaço em que ele está. Ele passa a trabalhar com a agricultura, que a agricultura foi um dos primeiros pontos de modificação do espaço, né? Então, daí começa a se formar essa modificação do espaço.
Mas com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, onde começou-se a produzir em grande escala, né? Porque a população foi crescendo, a necessidade de consumo vai se aumentando, então começa a ter esse aumento industrial. Hoje nós sabemos que com esse aumento da industrialização, nós estamos sofrendo aí com alguns efeitos climáticos, né? Com algumas mudanças de rios poluídos. Então, hoje se tem a questão da responsabilidade, né? Então, não que antes não tinha, era um irresponsável, não, mas antes não se tinha essa noção de a proporção de poluição que poderia acontecer dentro de uma fábrica, né? Dentro de um processo industrial. Então, hoje, a visão da sustentabilidade ela é um dos pontos que a industrialização tem que ter em mente, né? Então, consumir produtos que foram produzidos de uma forma industrial, mas que agride menos a natureza, é um dos pontos de partida hoje. Bom, nós temos o processo de industrialização brasileira, que nós podemos chamar também de industrialização tardia, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Então, como é que é esse processo de industrialização? Eu trouxe aqui para vocês verem até uma imagem de como era antes, como é agora, né? Antes se tinha a linha de produção em massa, né? Se tinha uma pessoa para produzir várias coisas, hoje nós temos dentro da própria industrialização a chamada industrialização de ponta. Ou seja, a tecnologia ela avançou o processo industrial. E o Brasil ele tem essa tecnologia também, né? Tanto na produção de grandes máquinas, na produção de automóveis. Então, o Brasil também tem essa técnica, né? Então, da onde se retira tudo? A natureza. Então, tá aí a importância da gente entender esse processo. Então, da natureza se retira a matéria-prima. Quem retira essa matéria bruta é a chamada indústria de bens de produção, ou também considerada como indústria de base, né? Que é a indústria bruta. Então, você, para produzir, por exemplo, um produto que contém ferro, né? Então, ele vai retirar da natureza a base da formação do ferro até se levar para a indústria de bens e consumo, que é a chamada indústria de transformação, aonde aquele produto vai ser transformado para chegar até o nosso consumo, até o nosso mercado consumidor. Então, antes a indústria ela tinha uma forma de trabalho, hoje se tem outra forma de trabalho porque tem o auxílio tecnológico. Então, nós podemos dizer que a tecnologia ela melhorou e muito dentro desse segmento, né? Que é o chamado setor secundário da economia. Bom, como eu falei, então no Brasil aconteceu a chamada industrialização tardia, né? No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se quando a política do Estado, a partir da década de 1930, quando a dependência econômica nas exportações de matéria-prima, com destaque para o café, levou a economia do país a ruir diante da crise de 1929. Tal proposição intensificou-se com o chamado Plano de Metas, na década de 1950, e acarretou para uma ampliação da produção industrial brasileira. Então, antes nós podemos dizer que a produção econômica do nosso país era totalmente agrária, né? Então, nós tivemos o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, né? A partir de 1930, logo após a crise que aconteceu mundialmente, a crise de 29, que vocês já estudaram sobre isso, então começou-se até a qual preocupação? Vamos diversificar o nosso processo de economia, vamos diversificar a forma de economia do nosso país. Aí começa a surgir, então, metas e surge, então, o quê? Incentivo para a produção industrial, a produção de bens, né? Então, país de industrialização tardia. Quais são as características? O que a gente pode observar e caracterizar, né? Substituição de importações. Então, eles passam a parar de produzir produtos primários e passam a agregar outros tipos de produtos, como produtos que já são manufaturados ou
grandes linhas de produção. Então, na primeira metade do século XX, que foi o caso do Brasil, né? O mercado interno ele começa a se modificar, ele começa a produzir e também começa a adquirir produtos nacionais, porque até então no Brasil tudo de grandes, vamos dizer assim, de grandes consumo vinha de fora, não a parte alimentar, mas a parte de vestimenta, roupas, utensílios, né? Passa a ter também a chamada mão de obra pouco qualificada, porque ainda não se tinha a questão do incentivo da educação, então a educação em massa ela surge também com o processo de industrialização do Brasil, né? O protecionismo, no caso, o país ele passa a absorver de forma a incentivar a produção, o incentivo em infraestrutura, claro, porque tem que ter uma logística, né? Se eu produzo numa fábrica em Minas Gerais, como é que eu vou pegar esse produto e mandar para São Paulo? Então, começa também a desenvolver o quê? Os meios de transporte e meios de comunicação. Então, a infraestrutura começa também a desenvolver, né? Isso aconteceu logo após a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Podemos citar como países de industrialização tardia Brasil, Argentina e o México. Bem, eu dei só uma prévia, né, da influência da industrialização para o meio ambiente e aí eu vou deixar para vocês atividades lá no GR8. Espero que vocês façam com empenho e nós vamos voltar a falar sobre o processo de industrialização nas nossas aulas online que acontecerão na próxima semana, certo? Deixo aqui para vocês uma mensagem de Edgar Morin, que ele é um grande escritor, né, vamos dizer assim, grande pedagogo, se vê muito dentro da pedagogia, e ele faz para a gente refletir sobre a questão do processo de mundialização, né? Então, a mundialização, a industrialização atinge a todos. Por esses motivos, compartilhamos de todos dos mesmos problemas e medos. Ou seja, se todos nós temos medos do que pode vir a ser as grandes gerações futuras, né? Se não acontecer a visão de sustentabilidade, certo? Até a próxima, deixo aqui meu forte abraço para vocês, fiquem com Deus, beijos para vocês, tchau, tchau.